Olá! Você está assistindo mais um conteúdo oferecido pela Agroséries Multimix. Nós somos uma empresa comprometida com o desenvolvimento do agronegócio nacional. Por isso, acreditamos que compartilhar conhecimento é essencial. Aproveite! Olá, meu nome é Rafael Alisson, sou consultor técnico comercial da empresa Agroséries Multimix e hoje vou falar sobre o manejo pré-abate em frangos de corte. O manejo pré-abate nada mais é do que o manejo dos animais durante o período que antecede ao abate. Ele é constituído de algumas etapas, entre elas o jejum, a apanha das aves, o transporte e a área de espera. Todas essas etapas são importantes na preparação para o processo da carne, pois impactam diretamente no bem-estar animal, no rendimento e qualidade da carcaça e na rentabilidade geral. A primeira etapa seria o jejum. O jejum nada mais é do que a retirada do alimento com a finalidade de esvaziar o trato gastrointestinal antes do abate. O tempo ótimo de jejum a gente pode considerar quando a ave ela apresentar o papo vazio, proventrículo vazio, moela vazia. Nesse caso, abre-se um parênteses porque às vezes aproximadamente 30% dessas aves podem ter uma pequena quantidade de ração seca. Tá? Além disso, os intestinos planos, com integridade preservada e o conteúdo um pouquinho de gás. Vamos dizer que essa ave sofreu um tempo de jejum insuficiente. Quais são as características que a gente pode observar durante o abate, vamos dizer assim? O papo cheio, proventrículo cheio, moela cheia, os intestinos vão estar entumecidos e cheios de alimento, e na evisceração a alça duodenal, por se localizar próximo de onde abre a cloaca, pode ser facilmente cortada nesse processo, levando à contaminação da carcaça. Em casos de tempo excessivo de jejum, o que podemos observar? Papo vazio, pode estar manchado com bile e pode estar aderido à carcaça em alguns casos. Proventrículo vazio, podendo também estar manchado de bile, moela cheia de material de cama ou fezes, podendo também estar manchada com bile, fígado escurecido, vesícula biliar aumentada, intestinos frágeis, com paredes finas, descamação da mucosa e excesso de gás, e o aumento do risco do rompimento intestinal, que vai causar um maior risco de contaminação microbiana, exemplo, salmonela. A segunda etapa desse processo de manejo pré-abate seria a apanha das aves. Existem basicamente 3 formas de apanha praticadas na avicultura brasileira, isso de forma manual, não na forma mecanizada, e dividindo em método tradicional, método japonês e pelo pescoço. No método tradicional, as aves são pegas pelas patas e carregadas para fora do galpão, para então serem acondicionadas nas gaiolas. Esse método ele causa um número elevado de hematomas e fraturas, principalmente de coxa, sobrecoxa e asa. E hoje é um método que está em desuso, ocorrendo apenas em algumas regiões de comercialização de frango vivo. Aqui temos algumas ilustrações, método tradicional. O outro método é o método japonês. No método japonês, as gaiolas elas são descarregadas do caminhão, as aves são cercadas pelas gaiolas e depois pegas pelo dorso e colocadas no seu interior. Depois de completado o peso de cada gaiola e todas elas estarem preenchidas, essas gaiolas são empilhadas e carregadas sobre os trilhos. Esses trilhos, geralmente de canos plásticos, eles são interligados no interior do galpão até a carroceria do caminhão. Algumas fotos demonstrando o método japonês. E um método de apanha de aves pelo pescoço. Ele é idêntico ao método japonês, variando apenas na forma com que as aves são pegas, como o próprio nome já diz. Nesse caso, não é feito pelo dorso, e sim pelo pescoço. Uma dificuldade, às vezes, que pode acontecer é em animais que são muito pesados,
onde pode haver um grau de contusão um pouquinho maior se os operadores não forem bem treinados. Algumas outras considerações importantes que podemos fazer nessa etapa de apanha das aves é que durante a pega desses animais, a ventilação dentro do aviário deve ser ajustada e controlada para evitar o estresse pelo calor. Sempre que possível, reduzir ao mínimo a intensidade de luz para fazer a apanha das aves e evitar aumentos bruscos nessa luminosidade. Não exceder a quantidade de aves, ou seja, quilos por gaiola. É interessante também ter uma pessoa da equipe de trabalho do abatedor monitorando o processo de apanha e o trabalho é um trabalho que vale a pena realizar. Analisar a cor dos hematomas encontrados na linha de abate para determinar mais ou menos o momento em que isso aconteceu, por exemplo, se isso foi na pega, na apanha, se foi antes, 24 horas antes, 72 horas antes, pode auxiliar aonde a gente deve interferir para corrigir o problema. Gerar relatório diário de condenação e apresentar em reuniões com a equipe de apanha também é importante e treinamento constante da equipe. Esse eu acredito que seja um dos fatores mais importantes, conversar e demonstrar para toda a equipe os benefícios de ter uma apanha bem realizada. A outra etapa do manejo pré-abate que podemos falar é o transporte. Os veículos de transporte devem proporcionar proteção adequada contra o clima, boa ventilação, cumprir com a legislação local e atender o bem-estar animal. Atualmente, a carroceria provida de dispositivo de travas inteiriças sobre as gaiolas vem substituindo os pranchões, onde a fixação é feita através de cordas e catracas. É importante salientar que a rota de transporte deve ser planejada com antecedência e deve ser cumprida. Em períodos frios, a utilização de lona frontal evita a hipotermia das aves, consequentemente a mortalidade. Em períodos quentes, molhar as aves no momento do carregamento no caminhão e utilizar sombrite também reduz a mortalidade no transporte. Deixar um espaço de pelo menos 10 centímetros entre as pilhas da gaiola durante a carga melhora o fluxo de ar e reduz o estresse calórico desses animais. Algumas fotos do transporte, algumas fotos das carrocerias. Área de espera. Essa é digamos que a última etapa do manejo pré-abate. É importante que a área de espera seja protegida da incidência direta de raios solares e equipada com ventiladores e aspersores, a fim de proporcionar uma área fresca e climatizada aos animais que ali vão permanecer. O tempo de espera ele deve ser reduzido ao mínimo necessário e um controle apropriado de ambiente na área de espera deve ser realizado constantemente. Como algumas considerações finais, podemos dizer que o manejo pré-abate é uma fase crítica onde as empresas movimentam cifras elevadas, pois os animais estão acabados e prontos para serem transformados em alimento. É necessário que pontos como ambiência, equipamentos, jejum e dieta hídrica, apanha e transporte sejam monitorados por pessoas treinadas de todos os níveis da organização a fim de evitar o máximo de perdas. A qualidade não é um acidente, é um esforço integrado e inteligente. Obrigado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Este e muitos outros assuntos você encontra no AGblog, o blog da Agroceres Multimix. Agroceres Multimix, muito mais que nutrição.